No mês de junho, foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento dos casos dos policiais militares, na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. No último dia 2 de julho, foi realizada a segunda audiência no Fórum da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão. Nesse momento, nós iremos conversar com o assistente de acusação, o advogado Bento Vieira. Ele irá nos passar informações com requintes de detalhes em relação aos procedimentos tomados na segunda audiência de instrução e julgamento na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Olha, nós já havíamos realizado anteriormente para ouvir as testemunhas de acusação, que foi, se eu não estou enganado, parece que foi dia 19 de junho, e naquela oportunidade, terminamos de ouvir todas as testemunhas de acusação. A vítima já tinha sido ouvida em uma audiência virtual, né? Dando tudo sequência a essa audiência de instrução. Então, se ouviu vítima, testemunha de acusação, e no último dia 2 seria para ouvir todas as testemunhas de defesa. Mas os advogados, os acusados, arrolaram bastante testemunhas. E então o juiz entendeu o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, já que vocês arrolaram bastante testemunhas e não moram no município de São Luís Gonzaga, o juiz disse assim: então eu vou dar 60 dias para que ele seja ouvido por carta precatória e marcarei a audiência, se eu não estou enganado, lá no dia ele marcou, parece que para o dia 22 de setembro, que seria o interrogatório. Bom, olhando isso, os advogados de defesa constataram que eles que estavam prejudicando os clientes dele com esse bando de testemunha. Então, quando o juiz já tinha designado isso, eles pediram para que o juiz abrisse de novo a decisão dele, e eles mudaram de ideia. Então, eles disseram: não, doutor, bora fazer o seguinte, vamos, ao invés de botar esse bando de testemunha, porque 60 dias só para ouvir carta precatória, estão presos, vamos fazer o seguinte, nós nos comprometemos a diminuir o número de testemunhas, pedir o prazo de 3 dias, que por sinal vence hoje, né? Vence hoje, e nós vamos reduzir o número de testemunhas. O senhor marca uma nova audiência para ouvir essas testemunhas em número reduzidos, e então, logo em seguida, se faz o interrogatório dos acusados. E assim foi feito. Agora, consultando agora mesmo no sistema, o advogado custódio apresentou 2 testemunhas, a do Rogério apresentou, ainda deixou 5 testemunhas, só falta ver quantos o advogado Marcelino vai apresentar, né? Quanto ao do acusado Pinho e do acusado Robson, o do Robson disse que não vai apresentar uma testemunha de defesa, dispensou, e o do Pinho já foram ouvidas. Então, na hora que o do Marcelino juntasse a testemunha dele, na hora que o do Marcelino juntasse a testemunha dele, o juiz certamente designará a nova data. O que está acertado lá é o seguinte: se der para ouvir, eles marcaram 2 dias, porque os presos terão que vir para São Luís Gonzaga. Então é o seguinte: se der, na data que o juiz marcar, der para ouvir todas as testemunhas naquele dia, então no dia seguinte será o interrogatório. Então ficou acertado que eles irão dormir aqui em Bacabal. Se não der para ouvir no primeiro dia da audiência, eles dormem, no segundo dia voltam para São Luís Gonzaga e eles serão interrogados. Então, se isso acontecer, eu creio que deva acontecer nos próximos 20 dias. E eles sendo interrogados, aí vai para alegações finais, né? As alegações finais, o Ministério Público, junto com a assistência da acusação, sustentará que eles deverão ser levados ao tribunal do júri. A defesa, não sei qual a estratégia dele na defesa, mas acreditamos com 90% a mais de que eles serão pronunciados. O que é pronunciados? É assim: se a pessoa tivesse cometido um roubo, um estupro, um furto, né, quem daria a sentença final seria o próprio juiz que estava presidindo o processo. O que é uma sentença de pronúncia? É o momento que o juiz reconhece que a competência dele de juiz singular não existe, que aquele crime
é de competência para a sociedade julgar. Então, ele pronuncia para que ele seja julgado pelo tribunal do júri, né? E aí, então, serão escolhidos membros da sociedade para julgar os acusados. E, neste caso, se ocorrer em São Luís Gonzaga, o papel do juiz lá não é mais de sentenciar, mas de presidir os juízes populares que são os membros da sociedade. E aí eles serão submetidos. Mas eu acredito que eles tentarão ou deverão a qualquer custo fazer o pedido de desaforamento do processo. O que é isso? Eles podem alegar que, devido à comoção, que a sociedade realmente está revoltada com essa situação, eles vão querer que o processo seja julgado em outra cidade, onde os membros da sociedade não tenham a mesma impressão que nós já temos aqui hoje. Mas pela repercussão desse crime, que é um crime de repercussão nacional, seja onde eles forem julgados, todos terão conhecimento dessa situação, que foi um crime bárbaro, tá certo? E que merece ser punido com o rigor da lei, porque aí a pena vai fazer o verdadeiro sentido. Restituir o mal pelo mal, ressocializar, se for o caso, os policiais, e mais, para que essa pena elas tenham um poder de intimidatório, ou seja, os outros policiais pensam assim, eu não vou fazer isso porque as consequências são graves. Circula também pela cidade o comentário, eles vão sair hoje, vão sair amanhã. Você estava aqui, você viu a consulta, não tem nada nesse sentido, dentro do processo aqui, não tem nada nesse sentido, mas eles podem ter entrado pelo tribunal, mas o tribunal geralmente analisa um habeas corpus quando o juiz de primeiro grau se manifesta de algo ilegal que possa justificar esse habeas corpus. Então, nós não temos nada nesse sentido e eu quero tranquilizar todos que o processo já está próximo ao seu término e, consequentemente, nós vamos saber qual o desfecho que a gente espera que seja a punição dos acusados, porque eles deixaram um pai de família e deixaram um jovem isolado. Até porque seria uma incoerência soltar os acusados, já que o Ribamar se encontra basicamente preso porque ele conta com a proteção, né, do Serviço de Direitos Humanos do Maranhão e do Brasil. Então, são essas as explicações por o momento, e eu creio que daqui a mais 2 ou 3 dias, o juiz, após o advogado Marcelino apresentar o rol das testemunhas, eu creio que o juiz já designará o dia da audiência. E aí nós iremos informar através do nosso canal no YouTube e você ficará por dentro da nova audiência. É isso que nós temos para o momento.